diálogo de hoje é de Ricardo com Ricardo. Pois é, Ricardo Guilherme e o nosso dialogador de hoje, que é Ricardo, é um engenheiro civil, mas é também um homem de conhecimento profundo sobre a informática. Ele, inclusive, é empresário e um dos pioneiros nesse ramo da informática no Ceará. Eu me refiro ao também compositor, pandeirista, letrista, colecionador, Ricardo Liebman. Ricardo Liebman, de Ricardo para Ricardo. É um prazer muito grande essa troca de ideias. Liebman. Contato. Liebman. É um nome judaico, não? É judaico, sim. É judaico, né? Meu avô era de Trieste, na Itália. De Trieste. Na época, Império Austro-Húngaro. Da Itália. E você é extremamente ligado, seu nome, quando me lembro dele, sempre faço conexões com a história. Apesar de você não ser historiador nem memorialista, mas é um homem muito ligado à sua história de família, à história da cidade de Fortaleza, ao passado. Exato. Inicialmente eu queria ser historiador. Eu queria trabalhar com isso. E o que me estimulou muito e que me fez pensar nisso foi o Gustavo Barroso, que era meu padrinho, né? Pois é, você é da família de Gustavo Barroso. Sim. Este memorialista, sim. Não é? Uma figura fundante da museologia, da museografia brasileira. Exatamente. Gustavo Barroso. Primo legítimo da minha avó e muito amigo do meu pai. Vinha muito a Fortaleza, se hospedava no Palace Hotel. E a minha avó morava vizinho praticamente ao Palace Hotel, em frente ao passeio público. Então, as refeições eram com a minha avó, porque a minha avó era 7 anos mais velha do que ele e foram criados juntos ali na Major Facundo, no sobrado dos Barrosos. Do mesmo jeito que eu me lembro de você, na área da engenharia civil e na área da informática, da pesquisa e da engenharia, mesmo da informática no Ceará, ao lembrar o nome de Gustavo Barroso, a gente se lembra, a gente faz associação com o memorialismo, com a museografia, mas também com a posição antissemita do nosso Gustavo Barroso. Apesar do meu avô ser judeu, pois mas tinha uma amizade muito grande. Esse Lieberman Liebman é um nome judeu, não é? É verdade, ele era judeu austro-húngaro, veio para o Brasil no fim do século XIX, 1890 e tanto, casou com a Barroso, Isa dos Reis Barroso, e depois praticamente virou cristão, porque o meu pai já foi educado como cristão católico. É um convertido, digamos, né? Apenas da família. Ele não se converteu, mas ele enquanto a mãe dele viveu na Itália, ele não se revelou cristão, mas depois ele se revelou. O nosso dialogador de hoje são esses dois aqui. Vamos ver aqui, olha aqui, corta, olha aqui. Quem é esse aqui, Ricardo Liebman? É o Ricardo Liebman? Sim. Sou eu com 2 anos, talvez. Se você tivesse que fazer aqui uma análise, você me trouxe aqui você tocando. Olha aqui, você tocando um tambor, tá vendo? É verdade. E eu sei que você é pandeirista, não é? Sim, eu gosto muito de samba, toco roda de samba. Gosta muito de samba e toca pandeiro aí na boemia, na boa boemia dessa cidade de Fortaleza. Então, como os objetos que o convidado traz é que vão, assim, pautando, ensejando a conceituação sobre as coisas, eu queria então que você comparasse essas duas imagens. Esta aí, de um senhor de mais de 70? 74. E esse menino aqui. O que houve aqui entre esta foto e aquela imagem ali? O que se constituiu entre essa foto e você? Uma longa e rica vida. Uma vida muito plena, tá certo? De muitas amizades, de muito trabalho, de muita criatividade, muita ousadia. Se você tivesse que se definir, eu queria que você fizesse isso. Você sintetizar esse embate aqui de 2 tempos. Sou muito perseverante e conto uma história para justificar isso, tá certo? Meu avô materno era o Casimiro Montenegro e minha avó, viúva, tinha um sítio muito grande, o sítio São Jorge, ali onde hoje é o prefeito Zé Walter, por ali, aquela área toda. Então eu fui que papai era agrônomo, a minha avó morava conosco e a gente ia muito nesse sítio. E tinha gado, e o gado tinha um curral perto da casa, que a casa ainda está lá. E um certo dia, iam fazer a ferra do gado. Eu tinha 5, 6 anos e a minha mãe disse: Ricardo, você não vai.
Mamãe, eu quero ir, insistir, eu e meu irmão, mas eu era mais audacioso e mais insistente. Você não vai, que se você for, você vai apanhar. Aí disse, mamãe, me bata logo, porque eu quero ir, eu vou de qualquer jeito. Me bata logo antes, para eu ficar preocupado lá que eu estiver vendo o cara. E ela acabou deixando. Ela acabou disso. Ricardo Liebman é o nosso dialogador de hoje, que é engenheiro civil e nos trouxe coisas relacionadas à engenharia civil. Mas eu queria colocar em pauta 4 objetos, que eu acho que resumem, digamos, o profissional Ricardo Liebman. Primeiro, objetos relacionados à vida como engenheiro civil, não é? Aqui o que é? Isso aqui é uma escala em tridimensão que você usava nas pranchetas para fazer logo a redução se você de escala. Você vai trabalhar na escala de 1 para 5, você já usava a escala de 1 para 5 e 1 para 10 já usava, tá certo? E aqui? Isso aí é uma regra de cálculo alemã que você fazia todas as operações, menos somar e multiplicar, necessárias para a engenharia. Você fazia cálculos, multiplicação, potência, logarítmicos, cosseno, tangente, todas as funções trigonométricas de cálculo você fazia com essa coisa. Então a gente usava nas provas de engenharia, todo mundo tinha a sua regra de cálculo, essa é um aristo. Para trabalhos maiores você levava esta aí, para trabalhos menores você levava uma menor, que tinha menor precisão, mas resolvia tudo. Então, régua de cálculo. Régua de cálculo e uma escala. É muito mais do que isso, aqui é para desenhos, para escala. Isso aqui é muito mais do que um ábaco. Uhum. É engenheiro, são instrumentos, é um arisco, né? É uma régua arisco, alemã. Multilog, arisco. São objetos relacionados à profissão, à militância como engenheiro civil. Mas ocorre, por isso que eu queria colocar os dois objetos, que na verdade a engenharia civil foi absolvida por um outro aspecto da vida do Ricardo Liebman, que é a informática, que eu acho que tem a ver com isso aqui, não tem? Tem. Isso aí parece do mesmo modelo de uma célula fotoelétrica que acende, ao faltar luz, as lâmpadas de iluminação, mas a gente fez um projeto com pesquisadores do Instituto Federal para fazer um controle por mensageria, rádio pager na época, para você otimizar o consumo de energia. Você poderia mandar apagar uma lâmpada da rua tal a tal hora para poder reduzir o consumo de energia. Programação, não é? Você mandava pela estação de rádio pager, você se lembra do pager, né? Que a gente recebia as mensagens, você podia programar a cidade toda, ou podia desligar uma lâmpada da sua casa, ou podia desligar uma conta de luz, a Coelce poderia desligar uma conta de luz. E o outro objeto, uma esfera relacionada, claro, é uma esfera que faz parte do mecanismo de funcionamento das chamadas máquinas elétricas. As máquinas elétricas, aqui com as letras todas com os sinais, não é? Com os códigos todos para datilografar. Ainda foi do tempo da datilografia. Isso foi uma revolução na datilografia. Não é? Isso era uma esfera IBM, poucas empresas fizeram esse tipo de impressora. Estamos hoje no mundo da digitalização, mas havia ainda, né, o mundo aqui da datilografia, não é? Da datilografia. Mas, enfim, por que estou fazendo esses 4 objetos juntos? É porque eu acho, e aí queria que ele falasse sobre isso, o porquê, o para quê, que ele conceituasse isso, porque que o engenheiro foi absolvido pelo técnico em informática, pelo engenheiro da informática, que é você, Ricardo Realmente, quando eu me formei, era uma época que tinha poucos engenheiros, então passei no concurso da Petrobras, tinha um convite para ir trabalhar na Bahia, eu gostava muito de estrada, tinha uma bolsa de estudo para fazer mestrado nos Estados Unidos, mas não se falava em informática, o processamento de dados, os computadores estavam aparecendo e eu me interessei em ser da IBM. Fiz um concurso, passei e fui... E saiu da construção civil? Saí da construção civil e fui para a tecnologia da informação. Tecnologia da informação. Na época era chamada processamento de dados. Processamento de dados. Então, fui para o Rio de Janeiro, passei um ano no Rio, voltei para cá, passei mais uns 2 anos na IBM e acabei saindo para trabalhar na Saronod, que era uma indústria de confecção, com Beniveras, com uma indústria de confecção muito dinâmica, né? Que eu fui depois engenheiro, gestor da diretoria industrial da Saronod e implantei os sistemas
essa fotografia aqui... Informatizado. Informatizado. Na coisa aqui era o Beniveras, que era diretor da fábrica, meu primo da minha esposa, a primeira esposa, eu aí como funcionário da IBM, viu? Aí estão todos mortos, menos eu e o Juarez Gomes. Por que houve esse... Por que você foi abduzido? O engenheiro foi abduzido pela informática. Realmente era uma novidade, tá certo? Era uma revolução que se anunciava, né? Era muito bem remunerado, era uma coisa muito nova. É uma outra engenharia, né? É outra engenharia. É outra engenharia, engenharia da informática. Normalmente selecionava pessoas que tinham muita habilidade com matemática, com lógica, com essas coisas, né? Então foi um concurso de 60 pessoas para escolher dois. Passamos dois colegas da escola de engenharia aqui do Ceará. E fomos para o Rio de Janeiro, fizemos o curso, voltamos. E já tinha mais um engenheiro e um matemático que trabalhavam na IBM. Aqui, e era uma novidade, né? Essas duas ciências, você faria alguma analogia de uma com a outra? A matemática Não, da engenharia, digamos, informática, dos processamentos de dados, e a engenharia no campo civil, da construção civil. O que leva a isso que é necessário é o conhecimento de matemática, conhecimento de lógica. Tá certo? Uma facilidade para entender o engenheiro civil, tinha facilidade, não tinha outras engenharias, só tínhamos uma faculdade de engenharia no Ceará e inicialmente só era mecânica e civil, tá certo? A mecânica depois. Então, a gente tinha habilidade para aprender qualquer coisa que necessitasse de ciência, de física, de química, de qualquer coisa que fosse científica, de lógica. Então, a gente tinha uma facilidade de passar. O vestibular era muito difícil da engenharia, né? Então a gente tinha uma facilidade muito grande de trabalhar com informática, com lógica, com programação, com eletrônica, com essas coisas todas. Então, normalmente, esses concursos, a IBM tinha muito engenheiro. Veja, uma das características desse mundo da informática é a chamada obsolescência programada, né? Verdade. Ou seja, você tem muito, a cada ano, às vezes até menos tempo, uma mudança muito grande de padrões, não é? Mas eu lhe perguntaria, você acha que há uma base que se mantém, não? Ou uma estrutura de pensamento, mesmo com as inovações tecnológicas, que se mantém? Verdade. Você tem que... a base mesmo é matemática, né? É física, é lógica. Essa base é a mesma hoje. As linguagens de programação são parecidas com as linguagens de programação anteriores, tá certo? A estrutura de arquivos, de dados, tudo isso é o mesmo arcabouço científico, tá certo? É o mesmo arcabouço. Porém, o que está revolucionando e o impacto que vai causar muito grande é a inteligência artificial, né? Quer dizer, a aceleração das aplicações substituindo o raciocínio humano. Isso que realmente é uma grande ameaça e oportunidade para a humanidade. Criada pelo próprio homem? Criada pelo próprio homem. Tá? O homem se projeta, é um duplo do homem. Tornando o homem desnecessário para muitas funções. Isso é o grande risco, né? A perda de emprego, porque em todas as áreas, né, há uma grande ameaça de desemprego. Pela infogenética, né? Digamos exatamente. Assim. A infogenética. Quer dizer, o homem criando o seu próprio duplo. Exatamente. Não é? Pela inteligência artificial. Com muito mais rapidez e com muito mais habilidade. Então, muitas profissões vão desaparecer, muitas especialidades médicas vão desaparecer, da engenharia vão desaparecer. E muita coisa será feita de forma automática. Então, é realmente uma imensa transformação que vai haver na sociedade. E transformação do criador, do homem também. Quer dizer, à medida em que ele não se prestará mais para determinadas funções, ele se reprograma para outras funções. Ele se reinventará o ser humano. Ainda mais com o aumento da longevidade, né? Quer dizer, a gente vai ter que ter mais de uma profissão, que profissões já vão morrer, a gente tem que ter uma capacidade de adaptação muito grande. Mas é linda essa ideia do Frankenstein, não é? Quer dizer, o criador cria a criatura, claro, e a criatura
absorve muitas das extensões. É uma extensão daquele ser humano, não é? Verdade. E suplanta, em muitas vezes, Verdade. é isso que você está dizendo. É isso mesmo. Suplanta a capacidade do próprio... A criatura suplanta o Criador. Verdade. E com uma velocidade muito grande de aprendizagem, né? Quer dizer, você vai falar em português e outra pessoa vai ouvir em qualquer língua, uma tradução praticamente perfeita. Você vai... a leitura, a interpretação de exames médicos era feita pelo computador. Não é? Então, todo o gerenciamento de uma rede de ônibus, de tudo, vai ser automático. Então, muita coisa vai mudar. Por isso, até que a gente se preocupou com isso, pela grande transformação, e criamos o Instituto Iracema Digital, que é um instituto com professores, cientistas, empresários e a sociedade civil para ajudar o Ceará neste processo de transformação digital. A gente fala muito na indústria 4.0, no governo 4.0, né? Tudo isso são as alterações profundas que vão haver na sociedade, nas empresas, com muito deslocamento de emprego, com muita ameaça de emprego. Por outro lado, com imensas oportunidades, né, do homem ter uma vida, se reinventar. Tá certo? Porque você vai ter que ter uma aprendizagem contínua e exercer diversas profissões ao longo do tempo. O ser humano se reinventar, melhor dizendo. O nosso dialogador de hoje é o empresário da área de informática, um conhecedor desse tema, digamos, dessa engenharia da informação, não é? Da inteligência artificial, e tem formação em engenharia civil, é o Ricardo Liebmann. Ricardo, que é também um memorialista, digamos, amador, mas não é? E um colecionador também, porque ele me trouxe coisas de coleção lindíssimas, inclusive raridades em livros. Uma delas, do livro do nosso Gustavo Barroso. Mas qual é o livro do Gustavo Barroso? É o Terra de Sol, a segunda edição. A segunda edição do livro do... Ele escreveu com 24 anos. Está aqui o nosso... Quando foi para o Rio, ele publicou, ele publicou este livro. É um livro chamado Terra do Sol, era Natureza meu padrinho. E Costumes do Norte. O Nordeste ainda era chamado de Norte. Né? Depois é que há uma reinvenção do Nordeste, acho que nos anos 30, né? Ele é de 88, ele escreveu esse livro com 22 anos. Então, esse livro aí foi editado, parece que em 1920. 1920. O famoso João do Norte, inclusive. João do Norte era um dos pseudônimos do Gustavo Barroso. O João do Norte. E, engraçado... Eu era afilhado dele. Ele tinha sempre que ele vinha, trazia livros para mim, por isso que eu gostava de história. Isso aqui é 1920, eu acho. E 20, né? Dedicado a Coelho Neto. Um livro sobre a seca e o inverno, sobre a pecuária e sobre a agricultura. E ainda o Brasil escrito com Z e o Nordeste, que ainda não tinha se constituído, né, como uma região à parte desse grande Norte. Ainda era, vamos para o Norte, peguei o Ita no Norte. Enfim, essas coisas que... A capital era Oeiras, né? Oeiras, exatamente, lá no Piauí. Centro do Piauí. Exatamente, no centro do Piauí. Que depois se transformou, a capital se transformou em Teresina. Se transferiu para Teresina. Mas há algo que tem tudo a ver com o nosso homem da história do militarismo do Brasil, a história do exército, das guerras, que é o nosso Gustavo Barroso, apesar das discordâncias que temos com ele do ponto de vista político, né? Porque ele foi um apoiador ele foi um antissemita, em outras palavras, não é? Ou em palavras exatas. Mas, apesar disso, uma admiração enorme a esse escritor tão bonito. Eu sei, inclusive, que ele era poeta, não é? Sim, está aqui o livro que Poesia trouxe, os 7 Vozes do Espírito. Não é conhecido como poeta, não é? Mas é um poeta fantástico. É mesmo? Você quer escolher uma para dizer aqui, pelo menos um trecho, para a gente conhecer um pouco da obra, um aspecto inusitado, realmente, da obra do Gustavo? Porque ele é conhecido como memorialista, o homem que organizou os cursos de museologia e os museus do Brasil, apesar de um olhar, não é, para as efemérides, para os heróis, mas enfim, é um patrono, digamos, da museologia no Brasil. Mas eu não teria coragem de declamar com você aqui. Então vamos parar. Nem de ler. Nem de ler. Vamos ver. Amor. Na tua vida existe algum mistério que nunca me quiseste revelar. Deixa o passado em paz no cemitério, a fim de que jamais possa voltar. Não sentes que este amor é muito sério, grande e profundo, como o próprio mar, tão claro ao mesmo tempo e tão etéreo
como um céu lindo em noite de luar? Pois este sentimento delicado vive só do presente e sem passado espera no futuro florescer. Talvez um dia a vida nos separe e por ela outra mão te leve e ampare, mas o amor igual nunca hás de ter. Que soneto, hein? Que soneto, Que soneto bonito. Gustavo Barroso, poeta, não sabia. A gente está sempre... olha aqui o nome. 7 Vozes do Espírito. Publicado em... 1900. Faz as contas aqui, porque está em romano, algarismo romano. né? Faz aí a conversão em algarismos romanos. 1920, não, e 46. 1946. Gustavo Barroso, o poeta. Mas olha, o Gustavo Barroso, que é hoje considerado, digamos, um homem de direita, não é um homem, mas é admirável como memorialista, autor do livro Consulado da China, autor, enfim, que faz a memória do século XIX nos sertões do Ceará e em Fortaleza. É um homem muito ligado à história das lutas, das guerras. E o Ricardo Liebman, afilhado de Gustavo Barroso, nos trouxe uma preciosidade que eu quero que você mostre, Ricardo Liebman. Uma espada... Da Guerra do Paraguai. Uma espada da Guerra do Paraguai. 1800... Bom, a Guerra do Paraguai acabou em 1888, né? 1888. Ela começou em 1865, por aí, né? 1865. Foi? Essa guerra terrível, né? Que morreu tanto paraguaio, né? Precisou de 3 países juntos, Brasil, Argentina e Uruguai, para guerrearem contra o Paraguai. E destruíram o Paraguai. Empobreceu tremendamente. Que coisa linda, né, Afonso Lopes. Quando eu era menino, essa espada ficava na casa da minha avó. Essa Isa espada Liebman. lutou contra o Solano, Solano Lopes, não é? Solano Lopes, o ditador, não, enfim, mas não sei se seria o ditador, poderíamos dizer, não, o líder político, não é? Enfim, o comandante em jefe da guerra, né? Do Paraguai, Solano Lopes. Que coisa. E aqui aqui tem uma coisa muito importante, uma taça trazida, quem tem Licínio Nunes, família de Licínio Nunes, tem 2 coisas da Guerra do Paraguai também. Foram muitos pracinhas cearenses para a guerra, né? Sim, e também a Guerra do Paraguai é fundamental, né? Para a grande crise, da crise militar, que depois criaria a República, né? Em 1889, para a própria abolição da escravatura, muitos negros, não é? Muitos escravos foram para a é? guerra, foram para a guerra em troca de uma libertação, não é? De uma alforria, a famosa alforria, e que foram traídos. Depois, a urbanização do Brasil também, porque muita gente dessas, né, veio e ganhou terras, né? A ocupação de morros, que depois seria consolidada em 1897 com a Guerra de Canudos. Enfim, você é um apaixonado pela história e, mais do que isso, pelos objetos da história, é isso, Sim, Ricardo Liebman? Eu herdei um pouco isso da família, né? Papai também gostava muito de história. Você herdou isso do nosso Gustavo Barroso. Foi. O Gustavo Barroso é responsável pela museologia, ele é um patrão da museologia brasileira. É um patrão, ele escreveu da museografia todas as bases de todos os cursos dados para o curso de museologia no Rio de Janeiro. Foi ele que redigiu toda a ementa dos cursos. E depois há um núcleo também, que é da Fundação Joaquim Nabuco, em Recife. Muito forte depois, que é propagadora, digamos, das ideias de museografia. Eu, inclusive, cheguei a fazer cursos lá, porque eu criei, quando eu tinha 20 anos, por aí, eu criei um centro de pesquisa que dei o nome de Museu Cearense de Teatro. Então, tem muita ligação com essa história da museologia ou da museografia, porque fez cursos nessa área. E estou vendo que você, além disso, Ricardo Liebman, tem outras coleções, outros objetos relacionados à história e à memória do Brasil. Isso aqui é do meu pai, é uma coleção de carteiras de marcas de carteira de cigarro na década de 30, por aí.
Mas aqui, eu quero mostrar aqui, eu quero que você faça, que você empunhe essa espada e que você faça... Opa, para aí! Você sabia que quando eu era pequeno, eu ficava com a espada, ou o meu irmão, e a gente ficava lutando espada com essa... Com a bainha. Com a bainha. Papai reclamava, porque a gente machucava a bainha, né? Realmente machucava a bainha e machucava E a gente tinha outra coisa também muito interessante, que era um bacamarte. Eu ia trazer, mas andar com um bacamarte na rua agora podia ser preso, né? Podia ser isso aqui também, isso aqui é uma arma branca, né? Pois é. E terrível, porque isso aqui contém tanta desgraça, tanto sangue, tanta injustiça, a morte de todo um povo, um genocídio quase, né? A Guerra do Paraguai é algo vergonhoso para a história do Brasil, não? Foi uma guerra, como sempre, patrocinada, manietada, enfim, algo realmente fundamental para a história do Brasil, mas que é tão... A gente sempre acha que é feita de muita cordialidade, mas a história do Brasil, mas é a história de sangue, de opressão, de violência, né? Com os povos mais carentes, digamos, né? Dentro do Brasil e fora do Brasil. Foi algo terrível, não foi? A Guerra do Paraguai? Foi, porque realmente causou Acho que o Paraguai ainda não se recuperou, né? Está melhorando bastante agora, mas ainda não se recuperou das perdas daquela época. População... Crianças, inclusive, lutando, meninos de 12 anos, de 11 anos, não é? A população masculina toda dizimada. Passava nas armas depois os presos, né? Os prisioneiros. Presos e assassinados, né? Para não deixar ninguém para contar a história. Enfim, é algo terrível. Mas, enfim, é bom lembrar, é sempre bom lembrar, e reconhecer a história do Brasil, que é uma história do homem cordial, mas a gente sempre confunde, né, Ricardo Lieberman? A gente acha que cordialidade é afabilidade, né? A pessoa afável. Não, a cordialidade é do coração, é de sentimento, né? É um povo que trabalha, que se coloca o sentimento acima da própria racionalidade. Nós não fomos nada cordiais com os negros e com os nossos índios. Nesse sentido, não. Mas fomos cordiais no sentido da sentimentalidade, né? É verdade, que nós de agir muito mais pela ânsia, pelo instinto de destruição do que pela razão. Praticamente nós dizimamos os índios em 200 anos, em menos de 200 anos. Né? E o que é pior, há políticas de extermínio dos índios e dos negros e dos pobres ainda em pleno século XXI. Às vezes acordo e penso, estou no século XVI, quando penso na política indigenista do atual governo da federal. Mas, enfim, próximo segmento, a gente volta com uma segunda parte do nosso encontro tão bonito com o Ricardo Lieberman no Diálogo.